Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, que para aqueles que ignoram, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência do espírito, filosofia do espírito e religião do espírito. Esses três aspectos fundidos formam a doutrina espírita, ou seja, o espiritismo, para o conhecimento das criaturas que ignoram o que é o espiritismo e às vezes o confundem com outras práticas espiritualistas e confundem com seitas. O espiritismo não é nenhuma seita religiosa. O espiritismo é uma religião, a religião do espírito, da alma. E de maneiras que o espiritismo, hoje, não é? Que é dia 15 de janeiro do ano de 2021, voltamos a apresentar novamente o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Pernambuco, Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar sobre um tema, não é? Sobre o Alcorão, que é considerado a Bíblia Sagrada dos muçulmanos. Mas antes gostaríamos de esclarecer, apenas como informação, para algumas pessoas que perguntam, e perguntam com facilidade, é que o Espiritismo é a religião que mais cresce no planeta Terra. Se espalha com a rapidez de um relâmpago, o Espiritismo. E somente aqui no Brasil, segundo o censo de espíritas declarados, e com registro, né, do censo, há mais de 4 milhões de espíritas. E acredito, né, ponto de vista pessoal, que existe outra quantidade quase igual, de pessoas que não frequentam os centros espíritas, mas que leem as obras do Espiritismo e até que se declaram espíritas. Não são dos centros espíritas, das federações espíritas, não frequentam nenhuma instituição espírita, mas se declaram seguidores do Espiritismo, porque leem as obras de Allan Kardec. E gostaríamos de aproveitar o ensejo apenas como estímulo, não é? A pesquisa das obras do Espiritismo, que quem quiser conhecer o Espiritismo com profundidade, leia as obras da codificação de Allan Kardec. Leia, para começar, o Livro dos Espíritos. Leia a primeira vez, se você tem tempo, leia a segunda. Agora, depois, passe a estudar o Livro dos Espíritos. Mas faça o mesmo com as demais obras de Allan Kardec. Separe o Livro dos Espíritos como se ele fosse a constituição das leis de um país. Você tem que estudar, ou deve estudar, para você conhecer. Faça do Livro dos Espíritos, para o conhecimento da ciência espírita, faça dele uma espécie de Código Penal brasileiro, ou Código Civil brasileiro, ou como dissemos, a Constituição do Brasil. Leia o Livro dos Espíritos a primeira vez, leia a segunda e passe a estudá-lo, a tê-lo como livro de cabeceira, porque foi um conselho dessa natureza que os espíritos superiores deram a Divaldo Pereira Franco, que todo mundo sabe, quando Divaldo começou o seu trabalho de mediunidade, na sua missão no Espiritismo, ele então recebeu a aparição de um espírito
que disse a Divaldo que ele lesse o Livro dos Espíritos. Divaldo leu o Livro dos Espíritos. Quando terminou, o Espírito voltou a aparecer. Leu Divaldo, ele disse, leia novamente, de maneira que Divaldo leu 3 vezes. Na 4ª vez, o Espírito apareceu e disse, agora você vai estudar o Livro dos Espíritos. Leu, apenas para se familiarizar, como uma espécie de reconhecimento do terreno. Agora você vai garimpar, linguagem nossa, você vai garimpar, se aprofundar no Livro dos Espíritos. Então isso é um conselho muito benéfico, que deve servir de exemplo para todas as criaturas que querem conhecer a ciência do Espiritismo com profundidade. Conheça o Livro dos Espíritos, em seguida conheça o Livro dos Médiuns, em seguida conheça o Evangelho segundo o Espiritismo, apenas repetindo o que já dissemos outras vezes. Leia agora Céu e Inferno e leia ou estude, não é? O livro A Gênese, para você conhecer o começo da criação, a formação do planeta Terra, o aparecimento dos primeiros seres vivos aqui na Terra, explicação de Adão e Eva, que não foram as primeiras criaturas aqui do planeta. As criaturas aqui do planeta apareceram em diversos continentes ao mesmo tempo. E não apenas o casal Adão e Eva, que não passa de uma mitologia, ou 2 figuras mitológicas da mitologia hebraica. É uma lenda da Bíblia, Adão e Eva, mas por trás representa os seres humanos aqui na Terra. E de maneira que é nestes livros, que nós conhecemos a doutrina espírita com profundidade nesses livros. E você pode até se estender ainda mais nos estudos das 12 revistas de Allan Kardec, que nós consideramos estes livros que acabamos de citar como, no todo, a enciclopédia do Espiritismo. Consideramos a enciclopédia número 1 e a enciclopédia número 2 são as 12 revistas espíritas de Allan Kardec, que nós consideramos a enciclopédia número 2, sem se falar nas demais obras que Allan Kardec deixou aqui na Terra, obras póstumas e outras mais. E de maneira que nós vamos conversar um pouco aqui sobre o Alcorão. O que é o Alcorão para as pessoas que não sabem o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, dos árabes, lá dos muçulmanos. É considerado as escrituras sagradas, né? O que as escrituras sagradas são para os cristãos, não é? São para os cristãos. O Alcorão são as escrituras dos muçulmanos. O Alcorão. E como foi que nasceu o Alcorão? O Alcorão, ele é um livro, antes de tudo, mediúnico, porque ele nasceu da mediunidade do profeta Maomé, que para os muçulmanos, Maomé é uma espécie, assim, é um tipo, Jesus de Nazaré para os cristãos. Assim como Jesus de Nazaré é para nós os espíritas, os cristãos, não é? Assim também Maomé é o Cristo para os muçulmanos. E Maomé, segundo a história, ele era semi-analfabeto, mas era médium. Ele era médium. E um espírito elevado, que chama o anjo Gabriel, segundo a história da religião, aparecia frequentemente a Maomé e ditava para ele era médium, que tinha essa ligação muito estreita com esse espírito elevado, e então esse espírito elevado ditava para ele, que ele era médium. Aí ele ouvia tudo e via o espírito. Aí ele então ouvia a mensagem do espírito
cujas mensagens formaria depois essas escrituras sagradas chamadas Alcorão, ele ditava para os copistas. Os copistas escreviam o que Maomé estava captando desse espírito superior. Então o Alcorão, ele é o guia, né? O livro que guia, o livro de orientação espiritual, moral do povo muçulmano, da religião dos muçulmanos. E é um livro de alta moral, é um livro de grande proveito para se conhecer esse livro, porque é moralizador, é um livro educativo, acima de tudo, e que prepara os muçulmanos, né, para receberem o reino celestial, como nós dizemos no cristianismo. E de maneira que esse Alcorão é um livro mediúnico, porque Maomé reuniu, não é, as mensagens e publicou com o nome de Alcorão. E como é o nome do Deus de que o Alcorão fala? É Alá. Para os judeus, Deus se chama Jeová, e para os muçulmanos, Deus é Alá, não é? E então, apenas para esclarecimento, é um livro que merece ser lido e que prega também, ensina a reencarnação, como a Bíblia, o Velho Testamento, que é dos judeus, ensina também a reencarnação, ensina a imortalidade da alma. O Alcorão, ele ensina os princípios básicos que o Espiritismo ensina hoje. O livro, o Alcorão, repete também o que ensinava os Vedas na Antiguidade, repete também o que ensina o Velho Testamento dos judeus. E mais uma vez, o Alcorão é para os muçulmanos o que o Velho Testamento é para os judeus. Apenas a Bíblia acrescenta o Novo Testamento, que já foi com Jesus. E de maneira que este é o Alcorão, que é um livro de muito valor moral e espiritual, que vale a pena nós conhecermos este livro chamado Alcorão, que é a Bíblia dos nossos irmãos, os muçulmanos, porque todos aqui na Terra somos filhos de Deus. Há diversos caminhos, não é, para Deus. Agora, o caminho que é a chave de abrir as portas da salvação é a caridade, ou seja, evitar o mal e praticar o bem, praticar a caridade, que é o que o livro, o Alcorão, também ensina. É o que o Alcorão também ensina, que é a Bíblia dos muçulmanos. E de maneira, meus prezados amigos e companheiros, que nós voltamos a encerrar o programa Encontro com o Espiritismo, e voltamos com a sua nova edição, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.